Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Olá, boa tarde, seja bem-vindo de volta ao seu Justiça na Tarde, nesta terça-feira de feriado, Dia Mundial do Trabalho, 1º de maio de 2018, e é exatamente esse o tema do programa de hoje, falando sobre o atual cenário do mercado de trabalho, falando sobre legislação, falando sobre decisões da Justiça, falando principalmente sobre a polêmica reforma trabalhista que na semana passada assistimos a um novo capítulo com a perda de validade da medida provisória que regulamentava pontos dessa mesma reforma trabalhista. E rapidamente rememorar com você, ouvinte, a história do Dia Mundial do Trabalho. É comemorado exatamente por ser mundial em uma série de outras nações, planeta Terra afora, e tudo começou em 1º de maio de 1886, em Chicago, Estados Unidos, onde houve, naquela data, uma grande greve nas fábricas da cidade, que à época já era um grande centro urbano e industrial dos Estados Unidos. Ocorre que a greve foi duramente reprimida pelo aparato policial, pelas forças policiais, e a greve continuou pelos dias seguintes. Alguns manifestantes acusados, houve a explosão de uma bomba, inclusive, alguns manifestantes acusados de detonar o explosivo, julgados e condenados. O acontecimento fatídico passou a ser o símbolo das revoltas e manifestações dos anos seguintes, não apenas nos Estados Unidos. Daí o dia 1º de maio. Agora, aqui no Brasil, a data só se tornou oficial em 1924, no governo do então presidente da República, Arthur Bernardes. A oficialização ocorreu também como resposta às pressões que grupos organizados de trabalhadores passaram a exercer desde a década de 1910 em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, agora sim, depois desse rápido histórico, continuar com o debate aqui no programa, e para me ajudar, o nosso colaborador, amigo de longa data da Rádio Justiça, o juiz do trabalho Rodolfo Pamplona Filho, juiz do trabalho da 32ª Vara da capital baiana, Salvador, presidente honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e, além disso, coordenador do curso de pós-graduação em Direito Processual e Material do Trabalho. Meritíssimo, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado não só pela participação, mas principalmente por nos atender em pleno feriado. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. É um prazer enorme estar com você aqui hoje, nesse dia de feriado, aqui com vocês, falando especificamente sobre essa tão importante data, que é o 1º de maio, a compreender especificamente a importância das relações de trabalho no mundo e ter a oportunidade de, mais uma vez, esclarecer ao cidadão sobre esses importantes temas da nossa contemporaneidade. Para estabelecer um diálogo, meritíssimo, com o que foi colocado pelo nosso entrevistado do bloco anterior, um advogado empresarial, e a começar pelo seguinte: debatemos sobre as mudanças trazidas pela reforma trabalhista, debatíamos sobre um dos pontos da reforma trabalhista em relação ao qual houve alterações trazidas pela medida provisória que agora não vale mais, perdeu a validade na semana passada, e que diz respeito ao chamado dano extrapatrimonial, dano moral, e a tarifação desse dano. Então, se criar uma tabela com valores máximos e valores mínimos. Ou seja, se temos, por exemplo, uma situação em que determinado trabalhador da construção civil atuava sem o devido equipamento de segurança, sem a devida capacitação e, dessa forma, exercia as funções em condições de
perigo, de estresse e, claro, isso também gera danos na esfera moral, na esfera emocional e daí a ideia de se pagar uma indenização por isso. Esse entendimento do tabelamento da tarifação do dano vale também, meritíssimo, agora com a reforma trabalhista, para as condenações por assédio. São dois problemas ainda muito presentes no nosso dia a dia do mundo do trabalho: assédio moral e assédio sexual? Sim, são perfeitamente válidas. Por quê? Porque essa é uma das questões, talvez, mais polêmicas da reforma trabalhista. Porque a gente precisa entender que a ideia de estabelecer uma barema, na verdade, parâmetros para a quantificação, ainda que com subjetividade, das reparações por danos extrapatrimoniais, foi uma das inovações da Lei 13.477, que, dentro dessa linha, estabeleceu tetos, pisos, tetos, parâmetros, e nessa linha com algo de constitucionalidade duvidosa, que foi a questão da fixação como os parâmetros globais do salário contratual, o que pode gerar situações de um mesmo dano para empregados diferentes, simplesmente por valores salariais diferenciados, gerar reparações distintas. A medida provisória que caiu, ela remetia a um outro parâmetro, que era o teto de benefícios da Previdência Social. E dentro dessa linha, lamentavelmente, com a queda, com a perda da validade, a caducidade da medida provisória, voltamos ao sistema anterior de constitucionalidade duvidosa. E é preciso entender que quando falamos de reparação por danos extrapatrimoniais, estamos tratando justamente dessas circunstâncias, danos morais, essenciais, esses danos têm um conteúdo pecuniário específico. E o assédio moral é, na verdade, uma conduta humana que é de natureza psicológica, atentatória à dignidade psíquica do indivíduo, que pode gerar reparações por danos morais. Ou seja, nessas circunstâncias também pode-se, pensando no assédio moral, se valer dos parâmetros da reforma trabalhista. Ainda nessa toada e nesse propósito de, pelo menos nesse primeiro momento, estabelecer um diálogo com uma entrevista anterior, no primeiro bloco do programa, foi abordado o tema do impacto da reforma trabalhista. Até aqui, 5 meses de vigência, desde novembro do ano passado, o impacto na geração de empregos. E logo antes da entrada em vigor da reforma trabalhista, no mês de outubro, o então ministro da Fazenda veio a público afirmar que esperava a geração de mais de 6 milhões de empregos com a nova lei trabalhista. E o que temos hoje, inclusive na semana passada, novos dados do IBGE por meio da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, a PNAD contínua, um aumento nesse número de desempregados, quase 14 milhões, 13 milhões e 700 mil, o que equivale a 13% da população economicamente ativa, o menor número de empregabilidade, a menor taxa de empregabilidade desde o início da série histórica em 2012. Como entrevistado anterior, um advogado empresarial, ele atribuiu... Alô, meritíssimo? Ouviram perfeitamente, pode continuar. Em alguns momentos há alguma interferência, pensei que o senhor tivesse indagado ou feito alguma interrupção, mas se não, prossigo aqui. Bem, perfeitamente bem. Pronto, então prossigo aqui. E aí, meritíssimo, o entrevistado anterior, um advogado empresarial, e aqui, claro, a gente busca ouvir todos os posicionamentos em relação a esses temas tão candentes, o advogado empresarial afirmou o seguinte, atribuiu essa ainda não correspondência entre reforma trabalhista e geração de empregos ao cenário de insegurança jurídica. E, de fato, ainda a Justiça do Trabalho vem debatendo bastante decisões judiciais em sentidos diametralmente opostos em relação ao mesmo conjunto de regras e de normas. Agora eu pergunto, no seu entender, meritíssimo, é só uma questão de insegurança jurídica ou a reforma trabalhista em si, as regras em si, não são eficientes, não serão eficientes na geração de empregos? Definitivamente a resposta é a segunda opção. Por quê? Porque a reforma trabalhista, de maneira alguma, será potencial para a criação de postos de trabalho. Isso é uma manipulação política dentro dessa postura. O que há, sem sombra de dúvida, é que a reforma trabalhista pode ter trazido para empregadores regras que poderiam flexibilizar ou eventualmente diminuir custos da mão de obra. Mas não se
por haver necessidade. E o que faz com que haja novos postos de trabalho no Brasil será, sem sombra de dúvida, um aquecimento da economia e não a reforma. A reforma em si trouxe um grau maior de precarização das relações de trabalho, e isso é evidente, seja na perda do sistema de proteção tradicional, a modificação da natureza de determinadas parcelas, novas formas de contratação que, ao contrário do que se fala, não incluem trabalhadores, mas sim, no máximo, substituem trabalhadores, né, pensando nessa nossa reposição de mão de obra. Então, de fato, a reforma trabalhista, defender que a reforma trabalhista vai aumentar os postos de trabalho é uma falácia. Vamos colocar uma pausa nesse ponto da nossa conversa sobre esse ponto mais, ou melhor, esse tópico mais atual, que é o da reforma trabalhista e todas essas discussões envolvendo mudanças na nossa legislação das relações de trabalho, para também, meritíssimo, aproveitar que é um Dia Mundial do Trabalho, falar sobre exatamente a importância, ou melhor, mais do que a importância, sobre como o trabalho hoje está previsto na nossa legislação, a começar pela nossa Constituição, que está prestes a completar 30 anos de existência no mês de outubro, que coloca lá no artigo 6º o trabalho como um direito social. A nossa Constituição atual foi a primeira a fazer isso? E outra pergunta, em termos práticos, o que muda na vida do cidadão ter o trabalho como direito social previsto na Constituição? Não, a previsão de direitos trabalhistas em sede constitucional não é uma novidade brasileira, não. A primeira Constituição que trouxe alguma previsão de direitos trabalhistas foi a Constituição do México, em 1917. E depois, a grande destaque é a Constituição de Weimar, na Alemanha, de 1919. Nós temos, sem sombra de dúvida, previsões constitucionais de direitos trabalhistas no Brasil, desde a Constituição de 1934, 34, 37, 46, a Constituição de 67, a Emenda número 69, todas trouxeram direitos. O que houve foi que a Constituição de 88 trouxe um patamar civilizatório mínimo, ou seja, um conteúdo básico que não deve ser desprezado e que, sem sombra de dúvida, tem nesse ponto um diretriz aí sim de segurança jurídica para trabalhadores e empregadores, evitando um dumping social, evitando circunstâncias que poderiam gerar uma hipótese de aviltamento das relações de trabalho no Brasil. Então, na verdade, eu sou um entusiasta da Constituição de 88, sou entusiasta dessa postura de se buscar efetivamente condições mínimas de garantir a dignidade do cidadão trabalhador nessas circunstâncias. E por serem condições mínimas, então nossa Constituição proíbe que haja um retrocesso em relação a esses pontos. Essa ideia é importantíssima, Ricardo. Como é bom falar com um cara inteligente como você, né? A ideia de retrocesso social foi uma construção, né, do pensamento de um grande jurista português, né, Conantilho, e que a ideia é que nós tenhamos na Constituição o patamar civilizatório mínimo para que o céu é o limite. E perceba, isso se pode extrair do próprio caput do artigo 7º. Lá fala que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Ou seja, os incisos lá constantes, na verdade, trazem o mínimo existencial para pensar em dignidade. É sobre isso, muitas vezes, que nós estamos discutindo se caberia a negociação. E isso não é algo que vale a pena imaginar. Quando se falou da prevalência de negociado sobre o legislado, né, tentou-se preservar, e é verdade, preservou-se boa parte do texto da Constituição. Mas tudo aquilo em que tinha alguma flexibilidade ou algo do gênero tem se visto, talvez, como patamar de negociação. É algo que realmente só a observação do futuro pode nos trazer qual será o destino do nosso país. Eu converso no Justiça na Tarde, edição de feriado, terça-feira, 1º de maio de 2018, Dia Mundial do Trabalho, com o juiz do trabalho Rodolfo Pamplona Filho, juiz
do Trabalho da 32ª Vara do Trabalho da capital baiana, Salvador, presidente honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, além disso, coordenador de curso de pós-graduação em Direito Material e Processual do Trabalho. O tema é exatamente, o programa homenageia o Dia Mundial do Trabalho. Seguindo com o nosso debate, meritíssimo, temos, e exatamente por ser um Dia Mundial do Trabalho, não temos apenas para a garantia de direitos trabalhistas no país, não temos apenas a Constituição e as nossas leis nacionais. Temos também aí a nossa Organização Internacional do Trabalho, com uma série de convenções sobre diversos temas, vai desde trabalho infanto-juvenil, pelo menos a vedação a isso, até passando pelo uso de amianto ou se evitar o uso de amianto e outras substâncias prejudiciais e cancerígenas. Então as convenções trazem uma série de proteções aos nossos trabalhadores mundo afora. Agora, a Organização Internacional do Trabalho, no contexto mundial, que peso tem? As suas convenções têm força de lei? Se os países não cumprirem, serão punidos, sofrerão sanções? Como funciona? A Organização Internacional do Trabalho é, sem sombra de dúvida, um organismo internacional de grande relevância, né? Ela é mais antiga que a ONU, ela é da época da Liga das Nações e ela tem, inclusive, mais afiliados do que a Organização das Nações Unidas. E, nesse ponto, é preciso mostrar que a ideia de termos uma disciplina internacional das relações de trabalho é algo que busca o combate ao dumping social, busca a questão da utilização, de evitar-se que se utilize do aviltamento de direitos trabalhistas como uma forma de diminuição de custos e de concorrência desleal, né? E o exemplo da China é muito importante sobre as sanções e situações em que verificamos a ideia do aviltamento das relações de trabalho. E aí, dentro dessas formas de manifestação, de uniformização do mundo, a OIT pode se valer de convenções, recomendações e resoluções. As convenções equivalem aos tratados internacionais, né? E desde a emenda constitucional número 45, os tratados internacionais, se ratificados com o quórum de emenda constitucional, eles entram no ordenamento jurídico brasileiro como emenda constitucional, como norma constitucional, o que é, sem sombra de dúvida, algo muito importante. Isso aconteceu já com a questão do Tratado de Nova York, né, em relação aos portadores de deficiência física, né, e isso entrou como norma constitucional. Agora, além de se falar da discussão do quórum para a ratificação, que obviamente só passou a ser aferido após a emenda constitucional 45, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento já afirmado, consolidado, de que os tratados de direitos humanos, eles entram no direito brasileiro como normas supralegais, ou seja, que prevalecem sobre a legislação infraconstitucional. Ora, direitos trabalhistas, na sua grande parte, são também direitos humanos e, nessa circunstância, devem ser tratados. Antes da Organização Internacional do Trabalho, a gente sabe que essa ideia de um trabalhador ou de um segmento da sociedade que compõe a classe trabalhadora com direito a uma série de garantias legais, a começar pelo salário, não é algo que sempre existiu na história da humanidade. Durante séculos, até milênios, tivemos aí a ideia de uma parcela da humanidade na condição de escravos. Quando começou na nossa história, como foi que começou na nossa história, a ideia de que determinadas pessoas devem ser tratadas como trabalhadores e a elas devem se garantir direitos, a começar pelo salário? Isso aqui é uma questão extremamente importante, Ricardo. Por quê? Porque dentro dessa linha, a evolução dos sistemas de produção, quando saímos do escravagismo para o feudalismo e depois para o sistema capitalista, né, a ideia de também termos mercados consumidores faz com que a exigência em sair do modelo anterior do escravagismo ou do feudalismo ou de situações de servidão, né, para termos
trabalhadores que também possam consumir o que é produzido, é algo que acabou estimulando também o fim desses regimes anteriores na maior parte dos países. E nessa situação, a condição do cidadão trabalhador, ele também é um consumidor. E eu costumo dizer com muita frequência, e que é uma coisa que é importante para desmistificar ideias talvez bem arraigadas, o direito do trabalho ele só funciona no capitalismo. Porque o direito do trabalho é o contrapeso necessário para a ideia da exploração do capital. Eu costumo dizer, inclusive, que o direito do trabalho é o que estabelece as regras do jogo da exploração aceitável. E é por isso que ele é tão importante, porque quando nós estamos pensando em ter condições dignas aos trabalhadores, estamos pensando, claro, sempre na condição da proteção ao ser humano. Mas, numa perspectiva econômica, estamos também dando a eles condições de que possam consumir dentro do sistema e que possam retroalimentar o sistema. E no nosso país, muito se fala na consolidação das leis do trabalho, a CLT, como um divisor de águas na história da nossa legislação do direito trabalhista brasileiro. Antes da CLT, o que tínhamos? A CLT, como fala-se, é da consolidação das leis do trabalho. Nós tivemos a nossa primeira lei sindical rural em 1903, a lei sindical urbana em 1907 e várias previsões normativas esparsas. A CLT, que é fruto de um trabalho de consolidação de uma comissão, cujo último membro vivo foi o ministro Arnaldo Susequinde, né? Essa comissão, ela sistematizou a legislação ora existente, que é a característica básica de uma consolidação, mas também teve um pouco de criação, que é uma característica das codificações. A CLT, que é de 1º de maio de 1943, é um diploma admirável. As pessoas, quando passamos por esse período da reforma trabalhista, as pessoas ficavam dizendo, não, é um diploma velho, é uma lei velha, nós estamos de leis novas. Não, é preciso entender que talvez as leis sejam como os vinhos, às vezes elas precisam de algum tempo até mesmo para que possam ser maturadas e aproveitadas suficientemente. Eu costumo dizer, em relação aos códigos, por exemplo, né, quando nós pensamos que o Código Civil francês é de 1804 ou o Código Civil alemão de 1896, nós temos leis que são feitas para durar. E na legislação trabalhista, o que é que nós precisamos sempre? Precisamos de tópicos para serem aperfeiçoados, atualizados, notadamente na revolução tecnológica que passamos nos últimos anos. Então, discussões sobre o teletrabalho, ou sobre novas modalidades de trabalho, mas o mínimo, o patamar civilizatório, aquilo que moveu a criação do direito de trabalho, que é a limitação de uma duração do trabalho e a fixação de uma retribuição mínima, isto continua valendo e é, sem sombra de dúvida, uma garantia de cidadania. E agora sim, do passado para o presente, voltando a falar sobre a reforma trabalhista, e tivemos na semana passada o último capítulo com a perda de validade e a perda de vigência da mesma forma da medida provisória da reforma trabalhista, editada logo após a entrada em vigor dessas mudanças na nossa CLT, quase 200 pontos alterados na consolidação das leis do trabalho. E um ponto que chama a atenção da sociedade como um todo é a insegurança jurídica a partir da mas das diferentes opiniões, dos diferentes entendimentos adotados nas decisões da Justiça do Trabalho com base nas novas regras. Então, só para citar, só para ficar em um exemplo apenas, tivemos recentemente, até aqui peço perdão ao ouvinte, encontrei aqui na tela do computador, uma decisão de março no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, com sede em Pernambuco. É apenas um dado aqui a título de exemplo, não para comentar o mérito, mas só para exemplificar e ilustrar uma decisão do Tribunal do Trabalho de Pernambuco, em que uma loja de departamentos de nível nacional foi liberada de recolher a contribuição sindical dos funcionários, já que a reforma trabalhista
adotou o modelo da facultatividade, da contribuição sindical optativa, facultativa, ao contrário da regra até então que valia da contribuição sindical obrigatória. Só que em primeira instância, no mesmo estado de Pernambuco, uma vara do trabalho desse estado entendeu no sentido oposto, havia entendido no sentido oposto, de que a contribuição sindical deveria ser obrigatória. Então, no mesmo estado, a primeira instância decidiu de um jeito, a segunda instância decidiu de outro. Isso, para as pessoas que não estão acostumadas com o meio jurídico, gera estranheza. Se a lei é a mesma, por que as decisões muitas vezes são opostas? Ricardo, sua pergunta é importantíssima, Ricardo. E isso é importante para esclarecer o cidadão. Olha, a reforma trabalhista foi uma lei que tinha originariamente, contava 7 artigos da CLT e 8 da Lei 6.019/74. Ela mudou, na prática, mais de 200 artigos. Só na CLT foram 174 artigos, foram incisos, outros dispositivos, e aí e também na legislação extravagante. O que acontece? Uma lei que foi feita a toque de caixa não pode imaginar que está indefensa, protegida, blindada de interpretações. Essa questão específica da contribuição sindical, por exemplo, é muito simples explicar qual é a questão. A questão da Constituição diz que matéria tributária, contribuições, precisam ser fixadas por lei complementar. A contribuição sindical tradicional da CLT era prevista na CLT, que é um decreto-lei, tem a equivalência de uma lei ordinária. A lei da reforma trabalhista, que é também uma lei ordinária, extinguiu essa previsão, modificou-se a previsão. Isso pode ser feito ou só pode ser feito por uma lei complementar. Eu vou evitar dar o meu posicionamento aqui, porque obviamente eu posso também ser chamado a julgar essa matéria. Mas perceba, é uma questão de interpretação. Quem vai pacificar isso no final das contas vai ser o Tribunal Superior do Trabalho e, a posteriori, o Supremo Tribunal Federal. Não dá para dizer desde já se uma lei é constitucional ou inconstitucional. É só acompanhar. Se nós saímos na área trabalhista, é só acompanharmos as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal em diversas matérias penal, processual penal, o que é que pode, o que é que não pode, sem a lei ter sido mudada. É só para perceber que a interpretação faz parte da própria noção da aplicação do direito. Temos que agradecer que vivemos num sistema democrático e que as pessoas podem ter a oportunidade de ir ao Poder Judiciário, apresentar a sua interpretação e ver se ela vai prevalecer ou não. No final das contas, a uniformização, a segurança jurídica tão propugnada só virá com um tempo, né? É esperar, né, a decantação, é esperar que a poeira assente no fundo da lagoa. Em relação especificamente, meritíssimo, à contribuição, o tema da contribuição sindical, se deve ou não ser obrigatória. Pela reforma trabalhista, deixa de ser obrigatória e, portanto, passa a ser facultativa. Esse modelo, no seu entender, cria uma incompatibilidade entre... Porque, de um lado, a tônica da reforma trabalhista é o negociado prevalecer sobre o legislado. Então, aumenta aí a possibilidade de participação e até de protagonismo do sindicato nessas negociações. Isso é incompatível? Eu vou fazer com que o sindicato atue mais, mas, ao mesmo tempo, eu vou retirar a fonte de sustento, de custeio desse mesmo sindicato para que ele possa atuar mais. Querido Ricardo, essa é uma circunstância, né, que vale a pena destacar, né? Na verdade, eu não vou dizer em termos de compatibilidade, eu digo no sentido de uma contradição, né? É literalmente estranhíssimo imaginar que supostamente tem se prestigiado a autonomia da vontade, mas tem enfraquecido aquele que poderia negociar. Ou seja, nós temos aí uma situação que gera um desprestígio da atividade sindical no que diz respeito a poderes de barganha e na própria nossa de arrecadação, mas, ao mesmo tempo, estimulando a negociação via sindicato. Ora, que sindicato, que força terá esse sindicato para poder negociar dentro desse sistema? Eu prefiro dizer que é realmente estranho, contraditório, paradoxal que vivamos esse tipo de conflito.
E sobre segurança jurídica, a necessidade de se alcançar, e o senhor comentando que essa tão necessária uniformização desses entendimentos, dessas compreensões, vai precisar em algum momento partir do Tribunal Superior do Trabalho e também do nosso Supremo Tribunal Federal. E aqui na mais alta Corte de Justiça do país já temos em torno de 20 ações diretas de inconstitucionalidade questionando uma série de dispositivos da reforma trabalhista. Inclusive, na semana passada tivemos mais uma ação apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Por quê? Porque com a saída no nosso ordenamento jurídico da medida provisória que regulamentava pontos da reforma trabalhista, voltou à regra original da reforma, permitindo o trabalho de mulheres grávidas e mulheres amamentando em condições com grau de insalubridade, de até insalubridade média. E esse ponto está sendo questionado nessa última ação direta de inconstitucionalidade que chegou ao Supremo Tribunal Federal na semana passada. E se a gente puder resumir aqui, Meritíssimo, quais são esses pontos que estão sendo questionados, além da questão de trabalho insalubre de grávidas e lactantes, mulheres que amamentam, que outros pontos estão sendo questionados no Supremo? Há várias ações diretas de inconstitucionalidade discutindo diversos aspectos, porque a reforma trabalhista foi realmente muito abrangente. Então, você verificar discussões sobre a contribuição sindical, a discussão sobre a questão das lactantes e das gestantes, as questões sobre a gratuidade judiciária, sobre a modificação do sistema processual trabalhista, que ficou, do ponto de vista teórico, mais difícil conseguir gratuidade judiciária no Justiça do Trabalho do que no Código de Processo Civil, que soa como um paradoxo, né? Discussões sobre outros aspectos relacionados à postulação na Justiça do Trabalho, né? Cerceando ou dificultando a forma do acesso à justiça. Há realmente uma plede impressionante de questões. E isso reforça, Ricardo, aquele diagnóstico que fiz anteriormente. Não é a atuação da Justiça do Trabalho que gera insegurança. O que gera insegurança são leis feitas a toque de caixa, sem uma discussão e uma maturação com a própria sociedade. É só ver que isso tudo está no Supremo Tribunal Federal. Não é uma discussão somente no dia a dia das relações de trabalho. E só para que não reste qualquer dúvida, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal decidir em relação a essas ações diretas de inconstitucionalidade, aí é a palavra final ou mesmo assim ainda haveria alguma margem para questionamento? Não. Quando o Supremo Tribunal Federal se manifesta em sede de ação direta de inconstitucionalidade, há um efeito vinculante das decisões e aí sim seria a palavra final. Então, se a questão é de segurança de interpretação única, então precisa-se que o Supremo manifeste. Eu converso na Rádio Justiça, no programa Justiça na Tarde, nesta terça-feira, feriado do Dia Mundial do Trabalho, 1º de maio de 2018, com o juiz do trabalho, Rodolfo Pamplona Filho, ele que comanda a 32ª Vara do Trabalho da capital baiana, Salvador. Além disso, presidente honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e também coordenador de curso de pós-graduação em Direito Material e Processual do Trabalho, hoje falando sobre todos os aspectos, ou quase todos os aspectos envolvendo o mundo do trabalho, as relações do trabalho, sob um viés jurídico legal, e destacando bastante aqui, até porque não poderia ser diferente, é o tema do momento, a reforma trabalhista, muitas novidades da nossa legislação do mundo do trabalho, das relações de emprego e até recentemente algo que chamou bastante a atenção e ganhou muita repercussão no noticiário em nível nacional, a perda de validade e deixou, portanto, de ter vigência a medida provisória que regulamentava pontos da reforma trabalhista. Muitas discussões também no âmbito do Supremo Tribunal Federal e ainda outras questões, Meritíssimo, para serem abordadas. Algo também bastante discutido veio um pouco antes da reforma trabalhista, mas a reforma trabalhista
reforçou essa mudança na nossa legislação, a chamada Lei da Terceirização, que agora, há pouco, no dia 31 de março, completou o primeiro ano de vigência e trazendo a possibilidade de uma ampliação, ampliando as possibilidades de terceirização para além das chamadas atividades meio, funções de apoio, resumindo aqui, dentro de uma empresa. Começo perguntando em relação à terceirização e às novas regras. Essas mudanças trouxeram a possibilidade da terceirização no serviço público, terceirização de atividade fim, e outra, a pejotização se torna válida a partir da lei da terceirização ou não? A lei da terceirização, ela preferiu utilizar uma expressão mais genérica, que era uma atividade empresarial especializada, não se valendo das expressões consagradas na jurisprudência de atividade meio e atividade fim. A Lei 13.467, a lei da reforma trabalhista, eu me permito a brincadeira, ela realmente saiu do armário e admitiu expressamente a terceirização da atividade fim da empresa. Ou seja, a partir da reforma trabalhista não há dúvida da possibilidade da terceirização da atividade fim. E dentro dessa linha, pensando não somente na previsão específica sobre terceirização, mas também na figura do trabalhador autônomo, que voltou a ser possível ser exclusivo, já que houve a queda da MP, né, há um espaço amplo mesmo para a pejotização. Né? Se isso vai encontrar guarida nas decisões dos tribunais, só o futuro irá dizer. Mas, sem sombra de dúvida, do ponto de vista da previsão legal específica, há um campo amplo para o esvaziamento da proteção tradicional do direito do trabalho. Agora, é importante colocar que, pelo menos na letra fria da lei, porque na pejotização você tem o mascaramento de uma relação de emprego, tratando, na prática, um trabalhador como se fosse uma empresa. E o trabalhador autônomo, pelo menos em tese, para que assim seja considerado, não deve existir os vínculos que caracterizam a relação de emprego. E aí minha pergunta vai nesse sentido agora. A nossa CLT diz quais são esses requisitos. Que requisitos são esses? A construção de um reconhecimento de um vínculo empregatício se dá pela presença simultânea de pelo menos 4 elementos. A pessoalidade, a onerosidade, a não eventualidade, a permanência, a habitualidade e a subordinação jurídica, sem sombra de dúvida, o elemento mais importante. A ideia de subordinação é próprio da relação empregatícia, em que o empregador dá comandos ao empregado, o superior hierárquico dá comandos ao subordinado. Então, dentro dessa linha, a relação de emprego atua incólume. O problema, querido Ricardo, é que determinadas modalidades de atividade estariam talvez numa zona cinzenta, numa zona em que essa ordem não é tão direta. É imaginar que o indivíduo está dando ordens de serviço de forma ampla e não a ordem para a pessoa do empregado. E aí, nesse campo, imaginar que o trabalhador subordinado possa eventualmente ser substituído por uma contratação por uma pessoa jurídica que disponibilize mão de obras, né? Ou pensar especificamente na prestação como autônomo diretamente, né? Com uma formalização de um contrato de prestação de serviços e talvez a constituição de uma pessoa jurídica, né? Pode ser um caminho que foi propugnado, sem sombra de dúvida, pela reforma trabalhista e que vamos ver, o meu vaticínio, né? Que vamos verificar como isso vai ser observado, aceito ou não pela Justiça do Trabalho. Além da subordinação, e o senhor exemplificou o que é a subordinação, mas ainda temos outros elementos, e para o ouvinte que não está familiarizado com o universo jurídico, ainda pode assustar um pouco como se fosse um juridiquês. Então, a pessoalidade, o que vem a ser?
A pessoalidade é a prestação de serviços pela pessoa física. Uma questão que fulminaria uma relação de emprego é se essa prestação de serviço o trabalhador pudesse fazer substituir por outra pessoa sem a anuência do empregador. Ora, se eu posso colocar alguém no meu lugar, essa prestação não é pessoal. A expressão do juridiquês é uma prestação intuito persona. O que é isso? Somente realizada por aquela pessoa. Por isso, pessoal. E a onerosidade? A onerosidade é lembrar que a relação de emprego ela não se presta de forma gratuita. Ou seja, há sempre de haver uma retribuição, que deverá ser pelo menos de 30% em pecúnia, né? Mas que a lógica é que tenha algum tipo de caráter pós-retributivo, ou seja, que pela energia colocada à disposição pelo trabalhador, haja uma retribuição pelo empregador. Onerosidade, pessoalidade, subordinação e ainda um quarto elemento. A questão da não eventualidade, da permanência, da habitualidade, né? A imaginar que a prestação de serviço não é episódica, não se limita a uma única prestação isolada no tempo. Não, ela deve estar relacionada a uma situação de prestação que se repete no tempo, né? Não precisa ser contínua, não precisa ser em todos os dias da semana, até mesmo porque temos os períodos dos repousos obrigatórios, mas, sem sombra de dúvida, ela não se esgota numa única prestação. Muito se fala na importância de que o trabalhador consiga a carteira assinada, porque isso traz, nesse ato, toda uma sorte de direitos, de benefícios legais. Agora, o trabalhador autônomo, aquele prestador de serviço, conta com alguma proteção? Ou, por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação, e vou me valer aqui do exagero para ser didático. Pode, por exemplo, eu contratei alguém para fazer um serviço, um pintor, ou mesmo um mestre de obras para fazer uma reforma na minha casa. Só por um dia. Posso colocá-lo para trabalhar as 24 horas de um dia sem parar? Ou há algumas regras mínimas a serem observadas? Infelizmente, do ponto de vista da previsão legal específica, não há, porque você contrataria, na verdade, a prestação do serviço. Você contrataria o resultado da atividade. Então, seja na empreitada, né, quando você pensa no resultado da atividade, ou o serviço prestado por alguém. Então, a lógica aí deve imperar o bom senso. Perceba que quando nós pensamos, é justamente por isso que o modelo preferencial é o modelo da relação de emprego. Porque pessoas que trabalham de forma autônoma, muitas vezes, elas extrapolam qualquer limite do razoável. Porque quando são jovens, quando têm ainda grande energia, mas vão perceber com o tempo o quanto isso pode ser maléfico. Por isso, o modelo tradicional da relação de emprego com a limitação de uma duração do trabalho. E para a gente já se encaminhar ao fim, meritíssimo, e perguntar ao senhor o seguinte: os impactos da reforma trabalhista, dessas mudanças na nossa legislação do mundo do trabalho, na realidade dos acidentes de trabalho que, segundo o Ministério Público do Trabalho, entre 2012 e 2017, custaram 26 bilhões de reais para os cofres da Previdência Social. Olha, o Brasil, infelizmente, ainda ostenta esse nada honorífico título de um dos campeões mundiais de acidente de trabalho, né? É preciso perceber que vivemos no campo das relações de trabalho verdadeiras guerras civis, né? Com mortes, mutilações e com do ponto de vista econômico, com as pessoas indo a ficar a depender da Previdência Social. É algo que efetivamente precisa ser objeto sempre, e aí seu programa faz um serviço fantástico, né? A busca da conscientização dos trabalhadores, né, e dos empregadores sobre o grande perigo que é não ter esse cuidado com as relações de trabalho.
Meritíssimo juiz do trabalho Rodolfo Pamplona Filho, ele que é juiz do trabalho da 32ª Vara do Trabalho da capital baiana, Salvador, presidente honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e, além disso, coordenador de curso de pós-graduação em Direito Processual e Material do Trabalho. E, meritíssimo, muito obrigado por mais esta participação, principalmente por conversar com a Rádio Justiça em pleno feriado. Aproveito para desejar um ótimo restante de descanso neste Dia Mundial do Trabalho e até uma próxima. Querido Ricardo, mesmo estando aqui nesse dia de feriado, para mim é sempre um prazer enorme estar à disposição de vocês e do cidadão para esclarecer qualquer dúvida. Nós estamos à disposição e é importante termos cada vez mais consciência de nossos direitos para que teremos um trabalho decente e digno. E você, ouvinte ligado na Rádio Justiça em 104,7 FM, segue acompanhando o seu Justiça na Tarde, edição em homenagem ao Dia Mundial do Trabalho, nesta terça-feira de feriado, 1º de maio de 2018. E o programa segue adiante até às 4h30, mas antes um rápido intervalo para você conferir os últimos destaques do Poder Judiciário em todo o país, no Boletim de Notícias, edição da hora, e na sequência, mais informação e opinião de qualidade para você. Até já! Você está ouvindo Justiça na Tarde.